Queridos e amados irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Pedro. Mais um vídeo para nós, crescimento da nossa vida espiritual em Cristo Jesus. Amados, hoje na nossa escola bíblica dominical, a convenção traumática de Paulo. Queridos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós podemos ver lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a convenção de Paulo, ou de Saulo para Paulo. Queridos, nós encontramos que no estudo bíblico de hoje, muitas pessoas não compreendem o que a Bíblia diz a respeito do ministério de Paulo. Queridos, nós sabemos que todos os apóstolos, discípulos e seguidores de Cristo, naquela época, queridos, estavam ou ministrar a palavra de Deus para aquele povo que foi designado. E quando nós olhamos para o ministério de Paulo, quando nós encontramos um apóstolo que, entre todos os apóstolos, ele mesmo se considerou o menor apóstolo. Qual a Bíblia nos relata que ele foi um dos maiores escritores, um dos maiores apóstolos que viajou, um dos maiores apóstolos que fez milagre em nome de Jesus. Um dos maiores apóstolos foi ele que tinha aprendido no ensino judaico, no ensino dos ali que estudava sobre a língua dos fariseus, seduceu, romano. Queridos, em toda parte Paulo foi o maior, mas nem mesmo ele quis ser o maior, pois ele disse: entre todos os apóstolos, eu me considero o menor. Querido, como é importante a gente não querer glória para nós mesmos. Como é importante eu não querer exaltação para o meu ministério. Queridos, eu me sinto feliz e alegre quando eu oro por uma pessoa que Deus o cura, que Deus o abençoa. Eu fico felizíssimo, mas não deixo descer ao coração exaltação e nem subir para minha cabeça glória. Não, jamais eu quero isto. Queridos, indo para o Velho Testamento, entre os reis, queridos, eu quero mostrar para você que Davi foi um dos maiores. Rei, em guerra, em humildade, em sabedoria, em obra. Davi foi número um dos maiores reis. E nem por isso, queridos, Davi deixou a sua glória, a sua soberba, o seu entusiasmo crescer acima da sua cabeça, ou querer a glória para si mesmo acima da sua cabeça. A Bíblia diz, queridos, que Deus, olhando para Davi, diz: este eu tenho prazer. Deus falou isso, não foi eu, não é o pastor Pedro. Deus disse: eu tenho prazer no meu filho amado, segundo ao meu coração ele é. Queridos, muitos não compreendem por que isso. Amado, quando nós olhamos na palavra de Deus, nós podemos ver Deus falando através da Bíblia sobre a convenção de Paulo. Aqui, querido, está falando aqui na lição dessa forma: a convenção de Paulo nos deixa algumas lições. A primeira lição é que
aprendemos com a convenção de Paulo e o paradoxo é um paradoxo ao seja alto nível de conhecimento intelectual e teológico que temos não nos garante a convenção em Cristo. Queridos, amados, eu tenho alguns diplomas, alguns certificados que nem coloquei na parede. Como bem, o certificado de seminário teológico, número 1. O seminário de capelania, número 2. Querido, terceiro, o certificado ou diploma de pastorado. E quarto, o certificado ou diploma de pastor, de dirigente de pastor. Tá vindo aí bacharel em teologia, tá vindo aí Conselho Nacional de Pastor, que a gente vai fazer isso. Mas, querido, eu quero deixar bem claro que isso aqui não garante a minha salvação se eu não zelar, botar em conjunto o conhecimento com a humildade. Se eu não colocar o conhecimento com a humildade, para mim não vai ter êxito. Preste atenção, a convenção de Paulo só foi possível por um milagre. Olha, por um milagre. Na alta defesa de fazer, Paulo queria que a multidão e as autoridades presentes entendessem que a sua convenção em Cristo não foi um ato tanto da sua parte, ou antes mesmo a negação da condição de judeu obediente à lei. E sim que ela aconteceu pela vontade do Senhor Jesus. Pela vontade do Senhor Jesus. Tá vendo, irmão? A convenção de Saulo para Paulo não foi mérito, não foi pela a vontade de Saulo ou de Paulo. Querido, estava eminentemente a vontade sublime e maioral de Deus. Pois Paulo, ele tinha o conhecimento da lei. Paulo tinha o conhecimento dos ensinos hebraico, judaico, romano. Ele era instruído em todas as línguas daquela época. Queridos, então Paulo trabalhava errado, sabendo no seu coração ele que estava certo. Não, eu estou fazendo certo. Quantos cristãos estão fazendo algo errado, dizendo eu estou certo? Como eu e você vai descobrir que estamos praticando algo errado e pensando que nós estamos certos? Uai, pastor Pedro, mas você me ensina aí, me fala o que está acontecendo. Irmãos queridos, Paulo estava fazendo a coisa errada. E ele achando que estava certo. Quando ele encontrou-se com Jesus no caminho de Damasco, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, você vai entender que naquele momento Jesus disse para ele assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então ele disse: Senhor, quem és tu? Que é, Senhor? Ele tinha o conhecimento da lei.
Ele era instruído em todas as línguas, mas porém não tinha o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, da obra que Deus o queria fazer. Foi necessário, queridos, agora Deus converter ao coração de Paulo e transformar-se num apóstolo. Apóstolo quer dizer aquele que ouve e pratica, ou aquele que é enviado. Como uma pessoa é enviado se ele não para ouvir? Como a pessoa pode ser enviado se ele não ouve a instrução do seu Senhor para ser enviado? Queridos, é certo, não é brincadeira. Eu estou falando isso aqui porque muitos se faz doutores, muitos se faz mestre e não passa de um discípulo. Muitos se produzem, se diz, eu tenho autoconhecimento, estou na primeira posição na galeria dos heróis, dos doutores, e não passa de um discípulo. Porque doutor é aquele que vai passar para os discípulos. O doutor é aquele que está capacitado para ensinar. E verdadeiramente muitos que dizem que é doutor não têm a capacidade de um discípulo, porque não aprendeu ainda. Certamente, queridos, hoje as igrejas estão inchadas. As igrejas estão, querido, precisando de um tratamento, porque muitos não são discípulos e quer ser mestre. O apóstolo Paulo agora, ele se converte. Saulo se encontra-se com o Senhor. E por isso, querido, é que eu digo, se eu apacentar 5, Deus o está preparando para levar os 5. Não preciso de 50 ou 60 ou 100 desobedientes. Jesus quer pessoas da forma que está, venha. Mas depois que chegar, tem que mudar de vida. O próprio apóstolo Paulo, ele caiu por terra, Deus o falou com ele, e agora Deus o diz para ele: muito tu vais sofrer por causa do meu evangelho. Resumindo, quero dizer, Paulo foi chamado primeiramente para os gentios. Ele foi chamado especificamente, Damasco, na época, era a capital da Síria. E quando, queridos, ele se converteu, ele estava na Síria, aonde era um povo que não era um judeu, mas um povo gentil. Deus tinha um propósito com os gentios. Deus tinha um propósito com outros povos, mas Paulo foi levantado para pregar para gentil, para judeu, para grego e para romano. Ele foi levantado entre todos, ele se tornou o maior apóstolo da Bíblia. E por isso digo, sem medo de errar, com o conhecimento que eu tenho, eu digo, não há outro maior do que o apóstolo Paulo na época dos apóstolos. Não há outro que fez obra extraordinária, obras grandiosas, obras gigantescas como o apóstolo Paulo. Claro que Deus usa o homem de acordo, ele busca e se capacita. Não se engane você aí, que diz assim, Deus vai me usar da forma que eu quero. Vai não. Deus nunca vai te usar se tu não buscar conhecimento. Deus nunca vai te dar uma graça, uma porção se tu não buscar. Você tem que ter conhecimento, jejuar, ler Bíblia e deixar Deus te usar. Porque o contrário, tu vai viver sempre dessa forma. Querendo e nunca vai alcançar. Essa é a realidade. Deixa Deus te usar na terra porque Ele tem vitória para ti. Então, resumindo, deixo esta reflexão.
Apóstolo Paulo foi um dos maiores. Ele conhecia as línguas. Por isso Deus permitiu que apóstolo Paulo deixasse várias cartas, vários livros, para que nós tenha a base de vida. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.